Olá, olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo na bênção? Essa semana é uma semana muito especial. Eu vou estar lançando 2 vídeos e, conforme já prometido, que abordam um assunto tão pertinente no meio da igreja e até fora dele, que é sobre cura interior, sobre restauração emocional, sobre as emoções doentes que nos impedem de avançar, nos impedem, queridos, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Algumas pessoas elas estão resolvidas parcialmente, espiritualmente falando, porque receberam Jesus como Senhor da sua vida, mas a alma continua numa turbulência, a alma continua numa efervescência desassociada de princípios espirituais, visto que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Essa tricotomia, por assim dizer, nos leva a entender que tudo isso tem que estar ajustado por aquilo que a palavra diz. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 42, embora crente, embora servo de Deus, Davi diz assim, no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E nesta semana eu vou estar trabalhando com você em 2 vídeos importantes, um falando sobre tipos de enfermos e no segundo vídeo, que você não pode perder, eu estarei falando sobre os 3 verbos da cura. Como é que uma pessoa pode ser curada emocionalmente? Como é que uma pessoa pode ser restaurada das mazelas do passado e não ficar carregando no presente sequelas de coisas que aconteceram no tempo remoto ou no tempo recente? Mas hoje eu quero falar com você sobre tipos em pessoas doentes, de pessoas emocionalmente patológicas. Quem são essas pessoas que estão emocionalmente doentes? Quem sabe, me permita a aparente petulância, você não faz parte de uma dessas classes que eu vou colocar aqui, ok? Eu quero fazer uma oração com você, eu quero que você pegue seu papel, sua caneta, para você tomar nota e não apenas ser tratado, mas para que você também possa tratar de outras pessoas, porque certamente a sua cura vai trazer cura para outras pessoas. A tua cura vai fazer com que outros sejam curados. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar? Pai, nós submetemos a nossa mente ao governo da tua voz, que todos quantos estão me vendo e me ouvindo, Senhor, sejam não apenas impactados, mas transformados, curados e libertos pelo poder que existe na tua palavra. Eu quero submeter, ó Deus, este vídeo debaixo do teu cuidado, do teu poder e da tua unção, para que haja não apenas cura para os que estão aqui, mas por aqueles que hão de ouvir esta palavra, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. A base bíblica que eu quero tomar com você se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu quero que você esteja comigo lendo aqui. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Havia uma classe que eu quero tomar sua permissão para subdividi-la nesta forma para você entender. Havia ali enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A Bíblia não fala que este homem era um paralítico. A Bíblia fala que havia ali um homem enfermo. A gente que costuma dizer o paralítico de Betesda, né? Mas a Bíblia fala que ele era um homem enfermo, provavelmente, evidentemente, um homem paralítico. Mas ele fazia parte dessa primeira classe. Anote essas 4 classes aí, por favor, porque isso vai ajudar você e também vai fazer com que você ajude outras pessoas. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Essas 4 classes precisam estar anotadas aí, para que você entenda neste vídeo a diferença entre cada um deles. Anote aí, primeira classe, enfermos. Quem são os enfermos? Havia ali na beira do tanque, diz a Bíblia, enfermos. E quando as águas eram agitadas, porque diz a Bíblia que de tempo em tempo um anjo vinha da parte de Deus e agitava as águas, e o primeiro que entrasse, era uma regra debaixo da soberania de Deus.
O primeiro que entrasse seria curado de qualquer enfermidade. E havia ali 4 classes, já disse, e uma delas, a classe dos enfermos. E eu quero ler algo para você aqui. Olha bem, pertence à classe daqueles que, apesar de assistirem um milagre, não conseguem reunir forças para mergulhar no tanque. Os enfermos que estavam ali, eles não eram cegos, eles não eram surdos, eles não eram paralíticos. Era apenas porque os paralíticos são destacados. Eles eram pessoas enfermas, pessoas que eram lânguidas, eram patológicas, eram fracas, débeis. Havia uma debilidade que, apesar de estar vendo o milagre, porque estavam em Betesda, e o nome Betesda significa Casa da Misericórdia. Quantas pessoas você sabe que estão aí nas igrejas, nas Betesdas de Deus, que Deus tem usado de misericórdia, que vê mudança no outro, que vê que Deus está transformando casamento, está transformando ministério, está transformando famílias, está transformando filhos, está restaurando desviados, está libertando cativos. Elas estão vendo e ouvindo, mas elas não têm força e elas adquirem uma autopiedade, transferindo para Deus uma responsabilidade que é delas, dizendo: já fiz de tudo, já orei, Deus não fez. Mas existem momentos que Deus vai te dar força, existem momentos que Deus vai te mandar ser forte, como está escrito em Josué capítulo 1. Deus não falou: eu vou te dar força, Deus falou para que ele fosse. Tem coisa que você precisa ter, outras que você precisa ser. Você não precisa de força, você precisa ser forte. E isso Deus já te deu. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Então, quem são os enfermos? São aqueles que não têm força para mergulhar quando a água é agitada. Ok? Esta é a realidade de muita gente por aí. Eu estou lendo aqui, tá? Que além de não encontrar força para reagir contra as amarguras, as depressões, as dores da alma, estão sempre dependentes de muletas. São aquelas pessoas que, como o homem na beira do tanque era o enfermo, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ao invés dele falar quero, ele responde: não tem ninguém que me jogue no tanque. Quem sabe você é uma mulher que está aí colocando a culpa das suas amarguras no seu marido que não te compreende, no teu marido que não consegue entender você. Quem sabe você está colocando culpa na tua esposa por você não se firmar e ser um homem de caráter que você deveria ser. Quem sabe você está culpando seus pais por quem você é, porque ainda não tomou vergonha de se tornar aquilo que Deus projetou para você. Nós não podemos ficar dependendo de muletas espirituais, muletas sociais, muletas emocionais, porque este homem responde para Jesus: não tem homem nenhum que me jogue no tanque, porque ele era um enfermo, muito mais do que debilidade física. Ele tinha uma debilidade mental, uma vagarosidade em entender, e é isso que Deus está nos curando aqui, queridos, é isso. Então, veja bem, ele sentia um profundo, eu notei aqui também, sentimento de abandono, sabe? Ele sentia, ele não conseguia reagir, e tudo indica, fica evidente, na minha opinião, que esse homem tinha um ressentimento por aqueles que não o ajudavam. Quantas pessoas você conhece que agem assim? Ah, ninguém me ajuda, não tem que ninguém me ajuda, eu já pedi ajuda, ninguém me compreende. Você precisa muito mais do que ter, é ser. Não é ter força, é ser forte. Então, esta é a primeira classe, daqueles que vêm, mas são débeis, porque estão querendo ter ao invés de serem. Guarde isso aí. Segunda classe, a classe dos cegos, que diferentemente dos enfermos, eles têm força, eles têm desejo, mas eles nunca conseguem enxergar onde é que o movimento, o mover de Deus está acontecendo. Você fala, mas ela não vê. Vou ler aqui para você. Olha bem, essa classe é representada por aqueles que, apesar de saberem que Deus é poderoso para mudar o quadro de suas vidas, não conseguem enxergar. Não conseguem ver, queridos. E guarde um detalhe: a sua visão determina a tua conduta. Quando Jesus chegou perto de Bartimeu, perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus não perguntou para ele: você quer enxergar ou você quer pão? Se Jesus perguntasse: você quer enxergar? Teria razão, porque ele era cego. Se Jesus perguntasse para ele: você quer um dinheiro? Também teria razão, porque ele era mendigo. Ele era cego e mendigo. Mas na hora que Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? A pergunta de Jesus é muito inteligente. Ao invés dele falar: quero dinheiro, quero pão, ele disse: eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a ter vista. Eu quero ver. A prioridade dele não estava no ter.
A prioridade dele estava no ser. Ele queria ser um visionário e não ter um dinheiro. Guarde essa realidade no nome de Jesus. Peça ao Senhor que te faça enxergar. Peça ao Senhor que abra os teus olhos espirituais. Há uma expressão hebraica que se encontra no Salmo 119, versículo de número 18, que é uma música hebraica que diz Gainai, ve habitar, miflaot mitora terra, que significa abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você só vai contemplar as maravilhas da lei de Deus se o Senhor abrir os teus olhos, se o Senhor abrir o teu entendimento. Como diz o livro de Lucas, capítulo de número 24, eu quero ler aqui precisamente com você o versículo de número 45, salvo engano, diz assim, isso mesmo, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus estava com os discípulos, mas foi preciso que ele mesmo, Jesus, abrisse o entendimento para que eles compreendessem o que Jesus estava falando. Eu peço a Deus que, como disse Paulo no capítulo 1, versículo 18 de Efésios, que ilumine os olhos do teu entendimento, para que você compreenda o que eu estou ensinando aqui. Quem sabe a situação da sua vida não mudou. Não é porque a enfermidade não foi curada, o problema não passou. É porque você não enxergou onde Deus está agindo. Jesus não curou Bartimeu do lugar onde ele o chamou. Jesus curou Bartimeu no lugar onde ele foi convocado. Bartimeu chamou Jesus do lugar onde ele próprio estava, mas Jesus curou Bartimeu do lugar onde ele o chamou. Jesus falou, traga ele aqui. Então você precisa se deixar conduzir. O que está acontecendo aqui é um esforço pastoral e profético para que você enxergue aquilo que você ainda não enxergou. Peça ao Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Repito, anote isso. A tua visão determinará a tua conduta. Terceira e penúltima classe de enfermos, de doentes, né? O primeiro são os enfermos, segundo os coxos, terceira classe de doentes são os coxos. Diferentemente dos enfermos, eles têm força. Diferentemente dos cegos, eles têm visão, mas eles não têm passo firme. Um dia estão bem, outro dia estão mal. Há uma oscilação. Não há o que os gregos chamam de macrotomia, ou longanimidade, traduzindo, um ânimo longo. Um dia está bem, outro dia está mal. É uma inconstância. E a inconstância é uma das maiores consequências das doenças da alma. Toda pessoa doente na sua alma, ela é inconstante. Um dia estão bem, estão vibrando no domingo, estão achatadas, acachapadas na segunda-feira. E eu li aqui que essas pessoas com passos vacilantes nunca conseguiam chegar no momento. Nunca. Pode perceber uma pessoa no culto que tem problemas na sua alma. Ela quer sair logo assim que acaba. Ela não chega no momento em que o louvor está começando, a palavra está sendo lida. São inconstantes. Um dia ela está animada, mas no outro dia está desanimada por qualquer coisa. Porque são os coxos vacilantes que estão por aí. E a Bíblia diz, queridos, que as águas de Deus se moviam com o propósito, de fato, de curar. Porque você não pode manquejar. E é interessante que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante aqui. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, para ser mais exato, quando Elias junta os profetas de Baal e se apresenta diante de Deus, ele fala assim, vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, se Jeová é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Mas não fiquem cocheando entre os dois pensamentos. Ou seja, um dia eu sou do mundo, outro dia eu sou da igreja, um dia eu sou de Deus, outro dia eu sou do diabo, um dia eu estou feliz, outro dia eu estou infeliz, um dia eu estou alegre, outro dia eu estou triste, um dia eu estou vibrando, outro dia eu estou amargurado, um dia eu estou pisando, outro dia eu estou pisado. Você precisa hoje se insurgir contra isso e dizer, Deus, eu não vou mais cochear entre dois pensamentos. Anote o que eu vou te dizer. Deus não age na indecisão. Deus não age na indecisão. Indecisos não resolvem. Indecisos não escolhem. Indecisos, queridos, deixam até quem quer doar, quem quer dar, sem saber o que fazer. Alguém quer te presentear com algo que te agrade, mas você não sabe nem o que te agrada.
Peça ao Senhor hoje, eu me decido não cochear mais entre dois pensamentos. Eu sei que Deus é Deus e é neste caminho. Por isso que você não pode mais cochear, porque o caminho que nós devemos seguir não é um espaço geográfico. O caminho que devemos seguir é uma pessoa. E essa pessoa disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só terá uma vida de saúde emocional e espiritual se você caminhar na verdade, e você só vai encontrar a verdade se você andar e não cochear no caminho certo, que é Jesus. Guarda isso em nome de Jesus. E vamos agora para a última classe. Falamos dos enfermos, falamos dos cegos, falamos dos coxos e vamos falar dos paralíticos, ok? Esta classe é chamada assim por aqueles que um dia caminharam, correram, foram, mas um acidente de percurso os aleijou emocionalmente. Me permita essa expressão um tanto quanto pesada. Quem sabe você hoje não está carregando um aleijão emocional como subproduto de algo que te aconteceu na trajetória da tua vida. Quem sabe você não está carregando um aleijão emocional como resultado de algo que aconteceu, paralisando a tua alegria, paralisando você para a esperança. O que eu vou ler para você ficar mais por dentro do que eu quero dizer. Talvez você faz parte daquelas pessoas que até tiveram uma esperança, vontade de tentar outra vez. Quem sabe você foi abatido por uma dor tão profunda que te paralisou emocionalmente falando. A sua capacidade de amar, se relacionar, está aí sentado na beira do tanque, esperando o mover das águas, mas paralisou. Vê, tem até uma certa força, mas as pernas não ajudam. As pernas de um paralítico não obedecem ao comando da cabeça, querido. Cabeça na Bíblia é Jesus. E se ele dá uma ordem, por isso que ele não disse ao homem da beira do tanque, eu vou orar por você. Ele dá um comando, ele dá uma ordem. Levanta, toma a tua cama e anda. Existem coisas que nós não vamos ter resultados quando a vontade, a força vierem. Mas nós teremos resultados quando nós nos predispusermos a falar, eu vou fazer o que Deus mandou. Guarde esse detalhe. Jesus se aproximou deste homem e deu a ele uma ordem. Eu tenho um princípio comigo, onde os olhos não enxergam, o ouvido resolve. Esse homem não era surdo e Jesus não orou por ele, Jesus deu uma ordem. E me permita a ousadia, eu estou te dando uma ordem, profética e pastoralmente falando, para que você levante, tome a tua cama e ande. Quem começa a trilhar um caminho não tem necessariamente a visão do fim dele, mas sabe que vai chegar no destino se tiver a convicção de que está no caminho certo. Que classe? A qual dessas 4 classes você pertence? Ou você conhece alguém que pertence? É um enfermo que está vendo, está ouvindo, mas não tem força para ir à igreja, não tem força para ir a um culto, não tem força, queridos, para pelo menos pedir socorro. Você é alguém que é cego, tem força, ouve, mas não sabe para onde ir, está sem direção. Você já ouviu o que você deve fazer aqui? Quem sabe você é alguém ou conhece alguém que está nessa classe aí desses coxos que um dia andam com o pé firme, outro dia andam com o pé frouxo, que está cocheando entre dois pensamentos, que está cogitando a possibilidade de deixar o evangelho, de deixar a igreja, de não tentar mais. Deus, repito, não age na vida de indecisos. Decida-se e você vai ver o céu trabalhando a teu respeito, no nome do Senhor Jesus. E por último, se você, quem sabe, não se conscientiza que é alguém que se tornou paralítico, alguém que um dia já foi e hoje não é mais, e está vivendo do passado. Deus não quer que você seja um contador de história. Deus quer que você seja alguém que compartilha experiências. E como é que a gente cura isso? A gente cura isso com 3 verbos. Há 3 verbos que são utilizados por Jesus que invertem todo o quadro daquele paralítico. Este vídeo aqui é uma Betesda para você. Você quer saber quais são esses 3 verbos? Pegue seu papel, pegue sua caneta e vem comigo ainda nesta semana e espalha para todo mundo que tem vídeo novo onde eu estarei falando sobre os 3 verbos da cura. E não vai adiantar alguém ter
ver o segundo vídeo sem ter assistido o primeiro. Então, o que eu quero pedir a você? Espalhe esse vídeo para todo mundo, para o maior número de pessoas possível. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que você compartilhe, eu quero pedir que você se inscreva no canal, isso para mim tem uma importância muito grande. Eu quero pedir a você que você acione o sininho, eu quero pedir que você comente para dar a informação ao YouTube que este conteúdo tem relevância. Se isso foi bom para você, será bom para quem você ama, em nome de Jesus. Traz mais gente para seguir a gente, graça e paz, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.